Alô, síndico! Fala, minha síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra vocês no condomínio. Começando mais edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, minha jovem, condomínio é papo popular, chega mais, porque conhecimento é poder. E hoje tem muita treta aqui, muito conhecimento para você ter mais noites tranquilas de sono, amigo síndico, minha amiga síndica. Já quero mandar um abraço pessoal da Rede SPTV, toda segunda-feira 18 e toda quinta-feira 18 horas também. Esse programa maravilhoso aí para falar do universo condominial na minha, na sua, nossa Rede SPTV, a rede do universo condominial. E hoje com essas férias aqui, o homem todo bonitão aqui. Ele, meu amigo Jorge, ele que é escritor agora. Tudo bem, Jorge? Bem-vindo. Eu tô bonito? Clica aí e fala se eu tô bonito. Já que você tá vestido. falando, eu tô empolgando bem aqui. Vestido, né? Não, eu tô bem vestido. Comenta aí, coisa, né? Vamos ver se você concorda com ele, né? Vai que ele tá me zoando e você me dá uma luz. Não, é elegante. Jorge já Obrigado, plantou um livro, já plantou uma árvore, Plantei. já escreveu um livro e já fez um menino. Já 4 zerou a filhos. vida. Cara, é isso, né? Negócio de escrever Não, um livro. zerou não, já coloca mais sério essa história de zerou não. Quem diz que tem que plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro? Não, e virar síndico pelo menos uma vez na vida. Você já virou síndico uma vez na Eu vida? virei, assim, virei, mas não virei, porque eu era subsíndico, e aí era para ter o síndico, mas aí o síndico já saiu, já marcou a assembleia, e eu fiquei um tempinho lá, a assembleia cancelou, marcou de novo. Agora você vai ter que dobrar a Não, meta. aí você tem que exercer o mandato completo. O que você acha aí? Eu viro síndico ou não viro síndico? Fala pra gente, comenta aí, que eu quero saber. Você tem que sentir na pele essa emoção. Quantos comentários teremos sobre eu virar síndico Você ou não? precisa sentir na pele essa emoção. Vai que eu me candidato aí no seu condomínio, já pensou? Vai nessa. Tan, 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 tan. E ali o nosso lado feminino, o lado mais sabido, né? Mais sensível, mais acolhedor. Minhas amigas ali. Dominar o mundo, né? Elas vão Minha amiga dominar o doutora mundo. Priscila. Tudo bom, Priscila? Tudo bom, Thiago? Tudo bem, pessoal? Hoje aí vamos pra mais um tiro, porrada e bomba, Thiago? Hoje tá light. Deixa eu ver a cola aqui. Tem. E aí? PCD, já vi ali, PCD. Minha amiga Gabriela. Tudo bom, Gabriela? Tudo vai ótimo, que bom estar aqui com vocês hoje, aprendendo mais um pouquinho. E condomínio é muito tranquilo, gente. Que é isso. É bem light, né? Quero novidade. Então vamos então. Você quer, eu sei que você quer uma tretinha, né? Você gosta de uma lenha na fogueira. Então vem pra cá que hoje tem muita coisa boa. Vocês querem começar com as mais light ou com as mais capciosas? Só começa, o plano é fazer. Como é que Então tá aqui? vamos Olha lá. lá, pessoal. Vamos fazer. O plano é fazer. E aí, Isso. você tá fazendo? Então vamos lá. Vamos Então fazer. o rapaz aqui, a Luana fez, mas fez do jeito errado. Vamos lá então. Ó. O título Lá é vem. Lá vem. Carregamento de moto elétrica. Comprei uma moto elétrica e moro em um apartamento com escadas. Ai, que delícia. A bateria não é removível. E achei um jeito de carregar. Olha, jeito. Achei. Vou repetir. Eu dei o meu jeitinho. Você lembra aqui. do MacGyver? Lembra do MacGyver? Vocês lembram do MacGyver? Não tinha? Ó, vou repetir. Luana MacGyver. Vou repetir. Achei um jeito de carregar. Olha só, a Luana. Comprei uma extensão e passo pela janela até lá embaixo da entrada do bloco. Coloco ela bem no canto e fica no máximo 3 horas carregando. Não carrego todos os dias. Aí ela fala, a síndica veio mandar a mensagem falando para eu tirar e eu expliquei a situação. E ela disse que iria verificar com a administradora. E aí, doutora, pode fazer isso? Pegar uma extensão, jogar assim pela janela para carregar? Você tem dúvida do que a Luana tem que fazer? E a síndica? O que você acha que ela deve fazer? Acho que ela não devia nem ter falado o que pensar, né? Ela já pode contar. Vai pensar em quê? Vai pensar em quê? Imagina, 30 unidades, uma em cima da outra, todo mundo resolve comprar uma extensãozinha e resolver o problema e descer um cabo pela a minha fachada do pergunta, prédio. eu tava escutando isso aí, eu pensando, foi passando bem assim, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Pode deixar alguma coisa na área comum? Não. Então, não tem lugar pra moto, já começa por aí, essa né? moto não pode ficar na área comum. Ô, Primeiro, ela não Gabriela, está. Gabriela. Primeiro, vamos começar com a Gabriela. área comum. Galera, tá no cantinho. Ninguém Tá no cantinho, só 3 no horinhas. cantinho, né? É só 3 horinhas. Isso é igual aquela pancadinha que a gente dá no cantinho. Imagina se durante no 3 cantinho do horinhas, dedo. todo dia eu decidi jogar um bocado de sapato assim, colocar um saco de cimento. Mas é só 3 horinhas, no cantinho. 3 horinhas, né? Ela No fala, cantinho. é só 3 horinhas. Gente, tá certo. Aí assim, eu posso fazer o que eu quiser durante 3 horinhas. Aí todo mundo tem o direito de poder fazer o que quiser Já durante pensou? 3 horinhas. Aí a gente pensa também que tem uma fachada esse condomínio, certo?
Pensa E a na gente também não confusão. pode colocar A nenhum secar a tipo roupa de 3 horinhas, né? objeto nessa fachada. E assim, é um fiozinho só um fiozinho. Mas não deixa de ser um fiozinho. Aí, a partir do momento que a gente tem um fiozinho, eu posso colocar objetos estendidos lá na fachada? Porque é só um fiozinho. É só 3 horinhas. Às vezes, desculpa Só aí pela 3 horas de palavra. lençol. É Só só, no cantinho. às vezes, desculpa aí pela palavra, é só uma calcinha estendida. Ah, é. Você viu o cara que tava roubando a mulher? Calcinha esses dias? Vi não. No condomínio? Não vi Vocês viram não? Esse eu Um não ladrão vi. de Cara, calcinhas. um ano sumindo a calcinha. Aí a mulher botou uma câmera. Aí mostra o cara pulando a janela, o vizinho dela, e roubando a calcinha dela. Meu Deus. No condomínio, ué. Que isso? Tiago, essa Não situação... eu não tenho nada a dizer. E você? Não, fala de bicicleta aqui, vai lá. Você acha? Vamos voltar pra bicicleta. Não é bicicleta, não, Essa é semana- moto elétrica. Isso, Moto desculpa. elétrica. Mês Moto passado eu tava fazendo uma vistoria num condomínio, um empreendimento novo que a gente tava começando a assessorar a síndica. E aí a gente passando ali, as vagas são descobertas. Aí eu passando, um rapaz mexendo no carro, fazendo um serviço como se fosse a instalação de uma película, né? Aí eu olhei pro cara fazendo o serviço ali. Aí na hora que eu olhei, o fiozinho lá no segundo andar, descendo pra poder ligar no sobrador, pra poder aquecer o negócio lá da película do carro. Mas foi na hora. Tiramos as fotos com a data, horário e localização. Já mandei lá pro pessoal do meu escritório, já mandamos providenciar a notificação da unidade. Junto com a síndica, inclusive, para dando orientação para ela, como é que ela devia proceder nesse tipo de situação, para ela poder fazer uma notificação mais assertiva. Mas, Thiago, isso acontece mesmo. Eu fiquei assim, chocada, mas aconteceu. Pô, isso aqui é Natalite. Isso Essa aconteceu tá comigo? Tá light? Vou te contar Tá aqui. light? Vou te contar, porque aqui a pessoa tá gastando a energia dela, né? É, Vou te e contar na área uma. comum? Vou te contar uma. Ah, O cara para. Tem. cortaram Tem. Não, você acredita que alguém pega a energia da área comum pra carregar o E carro quando velho? tá em obra? Deixa eu isso que- contar, não, deixa eu deixa contar. eu contar. Contar. Vamos ver. Cortaram a energia do cara. O que ele fez? Meteu uma extensão da área comum pra casa dele. Aí falou assim, isso. mas eu pago condomínio pra isso. Eu falei, pra isso não. Eu já peguei roubo de água. Ai. Já peguei roubo de água. O cara cortou a água, o pessoal estava numa condição muito ruim, a gente, né, não pode criticar muito isso aí, mas a verdade é que você constrói seu caminho. Essa é a verdade. E o cara pegou o cano de água que passava da área do comum do condomínio, que tinha uma torneira, ele já sabia ali fazer o serviço, ele puxou por dentro da parede do apartamento dele e conectou. E clampeou ali dentro Porque e a levou rede pra dentro interna, da ela, casa. depois do registro, ela conecta ali a pia, o chuveiro e tudo, né? Então só precisa de um pequeno ramal, você alimenta o apartamento todo. Na verdade, o apartamento tem pouco ponto de água, É né? verdade, Você só só tem tem áreas molhadas, cozinha, lavanderia e E banheiro. banheiro. O resto, então é curto o caminho. Ele puxou Cara, mas é querer o ser muito caninho ali, esperto, né, velho? já era. O seu puxou energia. Tá tudo bem. Não, de E vez assim vai, né? E de vez em E quando assim, acontece. Assim caminha a humanidade. Tem um pessoal que entrega prédio novo e aí fica todo mundo naquele ânsia de começar a obra. Quero começar minha obra, quero começar a minha obra. Só que para você fazer sua obra, você precisa ter água e luz, porque eventualmente seus prestadores de serviço vão precisar. O que os bonitos fazem? Começam a obra, vão lá no corredor, Tomadinha liga do corredor. a extensão na tomada do corredor e bota para dentro do Exatamente. apartamento. Isso e ainda acha acontece que demais. tá coberto de razão. Mas isso é o que mais acontece. Por isso que eu fiz aquela aula de fiscalização de obras para a galera, porque você precisa conhecer o condomínio, Não, mas você isso aqui precisa posicionar sobre as obras, né? O uso da área comum em benefício da construção de um apartamento particular está completamente Mas isso aqui me proibido. chama mais É atenção. desvirtuamento Ô, da área, doutora, do que é a área que comum. me É, chama chama mais de atenção. 336, né? O que me O chama mais seguinte. atenção é que O já aconteceu, seguinte, já aconteceu muito comigo, sabe o quê? O próprio morador, cara. Tá lá vendo. Não, pode ligar ali. O uso inadequado. Cara, você quer ver um negócio que dá muito problema, que é esse negócio de água de área comum, energia de água comum, é a falta de manutenção desses pontos e quando você tem garagem de subsolo, com vários níveis de laje, aquelas torneiras que ficam ali para lavar garagem, auxílio, aquilo ali cansa de dar problema de infiltração em laje, patologia de estrutura. Porque o cara acha que a gotinha não faz diferença, mas é a gotinha hoje, a gotinha amanhã, a gotinha depois, A fecha mal gotinha fechado. 10 anos. Há 10 anos acontecendo, o cano dá um vazamento fininho, pouquinho, o cara fica olhando ali, não sabe onde é que vem, porque a água bate na laje, ela espalha, né? E quando ela entra pela descobrindo onde é que laje, é a origem. ela espalha pela ferragem. Então, até ela acumular para precipitar em um ponto, nossa, ela já venceu muita coisa, já está muito E permeável. assim, hein, Gabriela? É brabo. Eu fico pensando, né, Gabriela? Cara, a pessoa sabe que não tem onde carregar a bicicleta. Sabe que não tem... moto. Ah, desculpa, a moto elétrica, né? Cara, por que compra, velho?
aquilo que a gente sempre vem batendo Perspectiva na tecla emocional e aqui. A gente necessidade, sempre cara. vem batendo na tecla aqui. Infelizmente, não é o condomínio que tem que se adequar às necessidades. Você tem que se adequar ao condomínio que você tem que decidiu saber por onde você viver. mora, né, cara? Você que tem Exatamente. que adequar. Exatamente. Como é que eu vou colocar uma banheira dentro do meu quarto no condomínio se eu sei que ele não tem capacidade, a estrutura não tem capacidade para que ele... Como é que eu vou comprar uma moto elétrica se eu sei que eu não vou ter onde carregá-la? E que é proibido colocar itens na área comum, independente se é um sapato ou se é uma moto elétrica. Se eu sei que a fachada do condomínio não pode ter nada na fachada do condomínio. Então, você Pode gerar morador... um choque elétrico. Exatamente, um acidente, né? pode ocorrer um acidente. Eu ainda estou colocando o menor A menor do- coisa. Eu ainda estou colocando o menor dos males, porque a gente não sabe dizer qual a amperagem necessária, se realmente, de fato, a sua tomada lá é estado dessa- compatível. É Não, compatível primeiro com a que tomada se para pode ter um carregamento. curto-circuito, Para se é um- carregamento. E Vamos na área pensar aqui, comum? ó, se é um apartamento, vamos falar da moto aqui da menina, porque é o seguinte, primeiro, essa tomada que ela está carregando na moto elétrica, ela normalmente não é uma tomada de 20 amperes, que é aquela da telinha vermelha, que é para esse tipo de carregamento. Então ela já está fazendo um gato, usando adaptadores ali. Segundo, que quando você coloca a energia a uma certa distância, o cabo perde uma força. Existe a famosa perda de carga. Então, por distância, você tem que aumentar a bitola do cabo. E aí você tem que ter potência de energia para vencer. Imagina que seja um tubo de água. Aquela mangueirinha que você sopra a água aqui e manda. Quanto mais longe, você precisa de ter mais água, e quanto mais longe, você precisa ter mais fôlego. Senão não vai chegar a energia. Quando isso acontece, porque é energia, então gera um campo magnético, quando isso acontece, aquela fiação, ao invés de não ter a potência, que seria no caso da água não chegar na ponta, ela vai chegar numa dificuldade tão grande que ela vai esquentar o cabo. E aí, se não for E é aí que pega fogo naquele carrinho que vocês viram pegando fogo na rua. Lembra que estava uns Sim. 15 Águas dias Claras. atrás, o carro pegou fogo na rua, aqui em Águas Claras pegou fogo no carregador, etc. Essa transmissão que gera essa questão de pegar fogo no cabeamento. Mas Agora, aí é bom deixar claro, né, Diógenes, que isso é a interferência humana que não foi feita de forma compatível. Não é o dispositivo que tem uma tendência para que isso Não, ocorra. não. É a ausência de responsabilidade por parte do dono daquele material a isso. procurar a fazer as questão coisas da forma certa. O dispositivo aumenta o risco quando existe o mau uso. E além, né? a gente ainda pode... Existem tantos agravantes nessa conversa aí. O seguro vai cobrir? Não, o seguro não vai tem cobrir isso pelo também, né? fato de que Não, não está cobre na área nada, correta. cobre nada, você Não perde está na área tudo aí. correta. Agora, a questão é a muitos, mentalidade. Olha, são eu compro- muitos quesitos que a gente tem que observar, que além das normas do condomínio que ela está infringindo, ela ainda está Já não colocando riscou o os condomínio. demais moradores a risco. Porque isso pode ocorrer, talvez pode ocorrer com transeunte no local, pode vir a dar dano à vida de alguém, ao patrimônio de outras pessoas. Então, são diversos riscos que essa pessoa está incorrendo. Então, A assim, síndica realmente, aí de vai usar fato, essa síndica não tem apenas que consultar, se pode, ela tem que consultar como é que faz para vamos dar a dica notificar, pra ela? multar, penalizar. Não, ó. Luana, a Artigo síndica tem que fazer, 1336. corta a extensão. Pronto, acabou. Resolve o problema logo. Eu já né, fiz Tiago isso, tá? Raiz. Eu já fiz isso. E síndico malvadão foi lá e tocou. Passa Já não. o comunicado. Aí eu vou te falar, tu acha que a pessoa reclamou? Ficou quietinha. Eu Fala fui- nada. eu ia fingir que É nem igual o era cara eu. da calcinha, né? Meu Deus. É o cara da Olha, calcinha. esse da calcinha eu roubou não a vi não, vou pesquisar. Tirou a Pesquisa, calcinha pô, de lá, pesquisa, tô falando sério. aí tira a calcinha de lá e vai falar o quê, Sério? né? Vai reclamar? Mas, ó, Tirou Luana, a calcinha Luana, com a vaga. Não pode. Luana, por favor, nunca faz isso não. Vamos ajudar o coletivo, né? Vamos para a próxima pergunta do dia, então. Lembrando para mandar essa pergunta pro inteligênciacondominial@gmail.com, meu jovem. Ó, próxima pergunta do amigo Wagner. Essa pergunta é interessante, ó. O título é Uso de vaga PCD em condomínio. Da BO em condomínio. Vamos lá. Gostei que ele é muito educado. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Wagner. Boa noite. Boa tarde, boa noite para você da Rede SPTV. Ó, no meu condomínio tem 150 vagas, 3 PCD. A questão é, o veículo PCD pode pernoitar na vaga ou é somente para entrar e sair do veículo com mais facilidades? Sendo vaga demarcada, o usuário de PCD perde o direito ao uso de vaga demarcada, já que está sendo usufruindo da vaga PCD? Interessante isso aqui. E aí? Interessantíssimo. Essa é interessante, essa pergunta, gostei. Essa é capciosa. Essa é Aí tem interessante. que ver, primeira coisa, o uso e a propriedade da vaga. Essa vaga PCD,
ela é uma vaga funcional Ela é para uma- o condomínio? Ela é uma vaga funcional do ou ela é uma condomínio. vaga do condomínio? Ela é uma vaga do Funcional. condomínio rotativo. A outra coisa funcional. é outra Aí coisa. a gente tem que ver qual que é o grau de rotatividade Exatamente. e se isso consta na convenção do E condomínio ou não. E se tem outro PCD lá também, porque às vezes o cara nem é PCD e tá perturbando a ideia do outro. Não, mas aí a questão é o seguinte, se é uma vaga PCD, quem tem direito de usá-la? As pessoas que são Um período que pode PCD, Certo. dentro do período estabelecido dentro da convenção. Seja ela de forma contínua, estacionou, ficou o dia inteiro, saiu no outro Temporário, dia, exato. ou então, como a Gabriela falou, rotativo. Você vai ali para facilitar o dia a dia. Agora, essa questão de falar se isso influencia no direito da pessoa da vaga privativa, eu passei de uma situação dessa onde eu sou síndica. Lá dentro do nosso condomínio são 2 vagas, uma de idoso e uma de PCD. E a nossa convenção, ela é clara no sentido de dizer que são vagas rotativas. Elas têm a facilidade, é para facilitar, é do condomínio. Então, qualquer um que tem a plaquinha pode fazer a utilização. E aí, o que a gente estava tendo problema? Das pessoas colocar o carro e fazer daquela vaga cativa. E aí, É aí que tem que chegar. que chegava, por exemplo, um visitante, que é uma pessoa que tem uma limitação motora, ela não podia estacionar O lá. condomínio não tinha como servir. Porque a vaga ela estava sendo utilizada de forma privativa e durante longos períodos. Então, nós levamos isso para a convenção de condomínio, fizemos a verificação e o uso era rotativo. A partir do momento que o uso era rotativo, nós fizemos uma campanha de conscientização interna dentro do empreendimento das regras reais de uso para aquelas 2 vagas, tanto a de PCD quanto a de idoso. E terminou-se os problemas, entendeu? Eu achei interessante porque eu passei exatamente essa mesma situação. Porque Eu sempre tinha, dá problema, Thiago. um morador que ele tinha uma irmã cadeirante. E aí tinha outra pessoa também que tinha um parente cadeirante, coisa assim. Então, às vezes ficava uma noite pro outro dia, aí dava aquele problema. Aí eu falava, mas vou fazer o quê? A pessoa é cadeirante, tá aqui a foto, tá aqui a filmagem. Tá com a placa, porque aí você Tudo. tem que identificar. Aquele pessoal que deixa o carro lá e não bota a identificação, o condomínio ele pode fazer a multa se tiver previsto na convenção. Não Então, tem o problema. correto é normatizar as vagas. Isso. O correto é verificar como é que está escrito na convenção e normatizar. Se lá for omisso, que Aí se leva inclua uma deliberação e conclua-se, na minha Porque- opinião, e você que ela pode- deve ser rotativa. Exatamente. Inclusive, quando a gente tem Porque, uma na verdade, ela é oportunidade rotativa, né? de levar isso para a Assembleia auxiliando os síndicos, a gente gosta de colocar ali um período. É não bom. pode exceder um período de 4 horas. Ninguém vai ficar contando no relógio. Mas é bom a gente senso. Mas tem que, vê se uma você não senso. determina uma Para que regra, ninguém julgue que é Porque- exclusiva. Porque pode ser uma visita, pode ser de uma pessoa que foi visitar lá. Por exemplo, você está recebendo seu pai, sua mãe, que tem uma limitação motora, vai parar ali, vai passar um período de 4 horas e vai embora. E dá tempo também de alguém descer, E o condomínio tem ajustar, que colocar entendeu? regras, senão ele não desenvolve o ambiente como deve funcionar. Se você não determina como vai funcionar a bel prazer, entende? Diógenes, Você onde- tem Vai, que vou contar colocar... você. Onde o bom É- senso sai de cena, a regra ela vem. Isso, mas Por quê? aquilo Porque assim, é você uma tem coisa que ter a assim, regra. que a pessoa não precisaria. É só a pessoa ter o bom senso. Se são 100 vagas, são 100 unidades, cada um tem sua vaga aqui. Isso aqui, essas 2 vagas adicionais, elas são para questões pontuais. Não deveria ser necessário eu ter Então, que mas aí, regulamentar. deixa eu te explicar. Vou contar Você- maior. Mas a Você ausência entra de também bom na senso questão Vou da contar pessoa maior. que mora no prédio e tem a deficiência. Tudo bem, Mas mas, é pra- ela A não tem dela- vaga? Sim, mas calma aí. Ué. Vocês estão acelerados, tenha calma. Eu estou falando que a pessoa que tem a deficiência ou que ela adquire a deficiência, ela vai buscar o direito sobre a utilização da vaga, não só pela deficiência em si, mas porque a vaga tem uma funcionalidade de ter uma rampa perto, de estar mais perto do elevador, de ter uma facilidade de uso. Então, o morador que que chega no condomínio, ele vai buscar ter o direito sobre dessa vaga. Ele vai comprar, às vezes não tem, mas aí a pessoa acaba ficando cadeirante, por exemplo. Ela vai buscar adequar, que é uma questão que vocês não levantaram ainda, que é a possibilidade de adaptação de espaços, de trocar a vaga de posição, de usar a vaga rotativa próximo dela, criar outros espaços. E estou falando para Não, é vocês isso como mesmo, perito. tá certo aí. Não, é isso mesmo. Perito, porque a justiça vai franquear a seguinte pergunta: é possível criar a vaga nessas condições? E aí o perito vai tirar a medida e vai dizer, é possível. Então vai vir uma ordem para se criar. Agora, Entende? Não, se é Diógenes, possível, né? Pensa na mas seguinte- é lógico, quando não é possível, não tem como. Porque a maioria dos condomínios já é feito tudo já. Respeitando todas essas peculiaridades que a gente sabe que tem as limitações motoras, que isso Sim, impacta no sim. cotidiano e que o objetivo da lei é tentar, dentro das diferenças, equalizar todo mundo, mas a gente tem que parar para pensar que se a gente tem um empreendimento com 100 vagas, 30
30 unidades, tem pessoas com comorbidades especiais. Como é que a gente opera isso dentro do condomínio? É aí que tem que entrar então, o estudo assim, de viabilidade e de acessibilidade. Porque, na verdade... que elas se tornam rotativas. Por isso que elas têm o cunho de utilização pontual e não utilização contínua. Mas aí, Esse é o mal. por exemplo, uma situação... Mas o que eu queria contar sobre isso aqui, lá no condomínio tinha a vaga de PCD, né? O cara parava lá à noite, aí teve alguém, um X9. Thiago, tem um cara tá parando lá e não é deficiente. Opa, fui lá. Zoom. Opa, é verdade. Fiz o quê? Notificou. Mutei o cara. Mudou? Mutei o cara. Aí o cara ele não notifica mais, não, ele só muda. Muta. Aí aconteceu, não. Mas olha só o diálogo, o cara me ligou. O cara me ligou bravo. Por que você me mutou? Que não sei o quê. Eu falei, vem cá. Se fosse na rua, na frente de uma loja, você parasse, o que o Detran ia fazer com você? Multar. E eu fui ter mãozinho porque eu não reboquei seu carro. Fala aí, você já mandou rebocar o carro? Rebocar eu tenho uma amiga assim de que já reboca, tá? Ela reboca, tô falando sério. A gente já fez isso. Ela rebocou o carro do cara, botou lá de fora, cobrou do cara o guincho e notificou o cara ainda. Deixa eu te falar. Eu quero saber do nosso internauta aí. Você já mandou guinchar um carro no seu condomínio? Conta pra gente como é que Agora, Dionísio, você tem que entender que eu compreendi tudo que você disse, mas os casos excepcionais, a justiça para isso. Então, a questão é o seguinte... Chegou um caso excepcional. As mulheres são bravas, né, cara? E ele é o síndico malvadão. Eles estão pegados. Não pode usar. Pode usar. Agora, ó, é o seguinte, não pode... Você cria não pode. Você pode usar, você só não pode tomá-la para si. Uma percepção. Porque quando é aberto demais, não tem regramento nenhum, o bom senso é a pessoa usar até alguém se incomodar. Mas, Diógenes, é tipo aquele negócio do direito de um esbarra no direito do outro. Olha. Então você está usando lá, ninguém está reclamando, ninguém usa. Cai no costume. Mas esse aqui é o errado. Eu acredito o errado, ele é errado mesmo quando ninguém está olhando. Bem, ele é errado. Eu não disse que é certo. O que eu estou dizendo é que o condomínio precisa criar a orientação básica, que é normatizar. Pra você ter ideia. Se é rotativo. A gente chega... Tá lá o desenho lá, moço. O cara que para, igual o cara lá. A malandrada, cara. Porque eu tenho 2 carros. Não pode dominar a rua. Então responde pra mim. O cara que é... Então compre um apartamento com 2 vagas. Vamos lá. O cara que ficou cadeirante, trocou o carro dele, colocou o câmbio automático, ele tem toda a comorbidade e tudo. Ele vai parar o carro naquela vaga lá por 4 horas. Se ele for ficar em casa e não for sair, ele vai parar por 24 horas. Na vaga dele. Ele paga... Então... A vaga dele. Sim, mas aí é onde eu entrei o detalhe. A vaga dele pode não dar a mobilidade que ele precisa. E aí a gente tem que trazer o condomínio para ver as possibilidades de gerar essa mobilidade. E veja bem, o que eu estou falando se aqui... é possível, lembrando, se é ele possível. Não é discutível. Ele é obrigado a fazer. Só não se manda fazer quando é impossível. Então... E eu vou te falar que hoje 90% dos condomínios ou mais é impossível. Porque as vagas já é tudo feito desse jeitinho. Não tem espaço. Não. Tem vários condomínios que nem tem o PCD. Tem a maior condomínio que não comporta nem o carro que o povo compra. O povo vai lá, compra o carro e não cabe a vaga. Agora, outro detalhe que é chato para quem é síndico é você notificar, ligar para o condomínio e falar assim: fulano, olha, você não tem a plaquinha, você não tem a comorbidade, isso é absurdo, né? Você não pode usar a vaga, eu vou te advertir, da próxima vez eu vou te multar. Aí o cara vira e fala para você assim: chama o Detran para multar, já que é vaga pública de PCD, chama o Detran. Quantos síndicos vêm me perguntar se isso procede? Eu falo, não, isso é área comum do condomínio, que tem uma destinação específica e regulamento próprio. Se ele infringir de novo, é multa. Epa. Quem é o representante aqui sou eu. Aqui não tem Detran. Aqui não tem Detran. Aqui sou eu. É uma representante aqui, ó. Com o síndico. Porque o síndico ele não ia pegar e ia ligar pro condomínio à toa só pra criar. Não, estou falando, esse é o momento do epa, representante aqui, ó. O cara tá entediado na sexta-feira sozinho no apartamento, arruma uma treta dessa só pra fazer um amigo. Quem é síndico sabe. Mas assim, o que eu fico mais triste não é a questão do síndico. Lógico que tem um desrespeito ali ao síndico, mas é o desrespeito ao próximo, cara. O próximo. Pô, chega a pessoa, igual nesse dia, a pessoa foi visitar o irmão e não tinha onde parar. Então assim, pô, é uma falta de bom senso. Porque igual falou, ele não queria. E você tem uma vaguinha privativa ali guardadinha, segura.
Deixa aquela vaga pra quem vai precisar na rotatividade, entendeu? A gente não sabe, você falou, a pessoa nunca vai usar, mas vai que precisa um dia. Sim. Entendeu? Então, assim, a falta de Esse ano eu fiz uma cirurgia. E eu tive a necessidade de utilizar a lá do condomínio, pelo menos para carga e descarga, para pelo menos que eu pudesse descer e entrar até o elevador, porque não havia possibilidade. PCD não era, mas havia necessidade, pelo menos por um breve momento. Isso que as pessoas não entendem, até mesmo um deficiente que não tem. Eu conheço alguns deficientes em que não tem a necessidade de utilização daquela vaga específica o tempo inteiro, digamos, o tempo inteiro. E até mesmo nesse caso, gente, o problema de condomínio sempre vai ser o bom senso. Vamos resumir para a pessoa aqui, ó. Se a vaga tá lá para ser rotativa, o condomínio tem que deliberar pelo menos o básico de como deve ser utilizado. As regras de utilização. Se está usando sem ter a comorbidade, notifica e depois multa. Se for que nem o Thiago aqui, já multa logo de cara e fala que deu sorte que eu não reboquei, tá bom? Nem e você fala pro cara, aqui no condomínio Detran sou eu. Olha só, vai ganhar ponto também. Olha só, mas não é isso não. Mas não é porque não. Jorge, olha só, se Mas fosse, você tem que exercer a se autoridade você fala, mesmo, não, mas não é isso não, aqui, mas Jorge. você tem que botar regra, Não é Jorge, essa coisa vira disso. bagunça. O Eu vou cara falar fez sobre- isso várias, porque eu vi na filmagem várias vezes, entendeu? Então Assim, aí ele cotidiano, chegou automaticamente. Jorge, eu vou falar sobre utilizar essa vaga de eterno. Vamos parar para pensar comigo. O meu esposo, ele é PCD. Sério? Só que ele tem uma comorbidade em que ele se locomove com dificuldade, porém, ele tem lá o PCD dele, ele é PCD em todos os quesitos. Eu poderia utilizar dessa artimanha para eu ficar com uma vaga E ter a e ter plaquinha a ainda. outra para ele. Pois é. Por já que ele poderia utilizar. Tá certo. Não, certo. Então, assim, Eu acho eu que é acredito. sempre a se questão isso do vira bom moda. senso. Exatamente, imagina, eu eu teria aplico. ao invés de uma, eu já teria Ah, mas duas. você não sabia não que vende placa... Falsificada? Vende? Olha É aí. lógico aí. Ó, a vantagem de Você parar tá no muito lugar, tudo. mafioso, hein? O que Olha, você mas acha gente, Você tá do disso, hein? crime, hein? Ó. Desculpa. Enquanto as pessoas acharem Anarquista. que o errado fica certo só porque ninguém tá olhando, a gente tá caminhando no caminho errado. O errado, ele é errado em qualquer lugar. Exatamente. Deus Seja tá alguém vendo. Certo é ou certo, ninguém como vendo, dizem ou se por você aí, não... né? É. O que você acredita, o certo é certo. É isso aí, amigo síndico! Vem pra cá que o papo é maravilhoso aqui na rede SPTV, toda Ai, segunda e quinta-feira, às 8 horas, encontro marcado para falar do universo condominial. Ô, Igor Silas, vamos falar dos nossos apoiadores agora. Coloca aí, ó. Cicobi BR1000, o melhor banco do Brasil. Esse banco aqui conhece o universo condominial, Cicobi BR1000. Essa galera é show de bola. Vamos falar agora de quem? Da Facilite. Deixa a minha amiga Gabriela falar da Facilite. Opa, nos siga lá no Instagram, facilite.condominial. Vai ser uma honra ter você conosco. A gente sempre tem conteúdo de qualidade para te atender. Se você quer uma empresa que, de fato, apoia o síndico no momento da sua necessidade com consultoria e transparência, estamos aqui. E ela não para na vaga de PCD. Bom demais, vamos lá! Volta aqui, ó, Lisiane! Lisiane é da Atual Forte Controle de Seguro. A gente sabe que seguro é um assunto importantíssimo para quem é síndico. Segue lá, Lisiane da Atual Forte Controle de Seguro. Essa aqui tem mais 20 anos de mercado. Ela entende muito seguro condominial. Qual é o próximo, meu amigo Silas? Leanline, essa empresa maravilhosa aí de portaria remota, segurança corporativa. Você tem uma empresa, quer proteger a sua empresa, botar um monitoramento, Leanline. Se tem um condomínio também, eles são especialistas também em portaria remota e condomínio. Essa empresa aqui é fera, tem mais de 20 anos de mercado. Leanline tá aí para ajudar você. Lembrando que tá nos assistindo pelo YouTube, que no rodapé do vídeo eu coloco todos os nossos apoiadores. Se você tá assistindo pela rede SPTV, quando acabar o programa, dá um pulinho no YouTube lá que tem muito conteúdo para ajudar você, amigão síndico, amiga síndica, a ter mais tranquilidade na gestão do condomínio, né? E agora, BSB Engenharia, eu vou deixar aqui o elegante Diógenes. Olha, engenharia condominial para você, primeira linha. Tudo que você precisa para tirar as dúvidas, como proceder, como colocar lá liderança, posicionamento, aquela narrativa bacana para a sua assembleia, baseada nas necessidades da edificação. A gente já há muito tempo não comercializa mais laudo de inspeção apenas. A gente traz para você todo um sistema de gestão de patrimônio, que é o fundamento do meu livro, que está aí no link do vídeo, você pode clicar para descobrir esse novo conceito. A gente traz para você o laudo de inspeção predial, junto dele o plano de manutenção básico que você tem que seguir, aquela cartilha, o que eu tenho que fazer de quanto em quanto tempo. A gente traz o protocolo de obras, a NBR 16280 na prática para você. Vai um vídeo quando você chama a gente e fala, olha, contratei o laudo, eu quero uma videoaula explicando para passar para os condôminos. A gente entrega também e você ainda recebe uma aula de posicionamento, liderança, para você colocar em assembleia e apresentar o estado geral de conservação
do seu condomínio, porque o síndico faz carreira fazendo um bom condomínio e saber apresentar isso é fundamental para você. Segue a gente lá em @condominialengenharia e vamos para mais um capítulo cheio de conteúdos novos. Tem lançamento de livro, lançamento de método e o método tá virando pós-graduação, meu Bom amigo. demais! Segue lá, Não. BSB Engenharia Condominial, que tem todas as informações lá. Então fica o nosso plantão tirando. Você quer informação, né? Você quer conhecimento. Então vamos lá, ó. Lembrando para nossa pergunta para o inteligênciacondominial@gmail.com. Essa aqui eu fui direcionado para minha amiga Gabriela. Presta atenção, Gabriela. Minha amiga Eliane. O título é INSS retido em nota de serviço. Muita gente não sabe disso, que é importante. Vamos lá. Contratamos uma conservadora para prestar serviço de limpeza no prédio. Porém, fui informada que na nota tem um imposto de INSS retido. É preciso pagar essa guia. Aqui não temos contabilidade. Como faço para gerar essa guia e pagar, minha amiga? Peraí, rapidão, que eu vou tentar responder isso sem ser muito incisiva. Você vai ter que fazer um curso de contabilidade Tirar o... para aprender a gerir o sistema da Receita Federal, porque diante disso você precisa de ter um conhecimento mínimo para aprender a fazer uma DCTF web e vai ter que ter um CNPJ, tem que abrir um CNPJ e tem que criar um certificado digital, entrar no site da Receita Federal, fazer algumas declarações de imposto para você conseguir gerar um DAR, que é um pagamento da Receita Federal sobre essa guia. E a não feitura correta mensalmente dá uma multa de R$500, fora o pagamento que você tem que pagar, fora o que você tem que pagar. E se você não deixar de declarar, você Multa ainda também. pode ir para a dívida ativa da União e o funcionário não vai receber a parte do INSS. Resumindo toda a história, é por isso que eu falo. Eu tenho o hábito de dizer para algumas pessoas que não há como gerir um condomínio sem uma contabilidade. Não há como fazer contratações sem uma contabilidade. Cada vez mais a Receita Federal ela tem feito o quê? Ela tem colocado o condomínio para ser substituto tributário. No caso dessa nota fiscal, eu vou dar um exemplo para você. A nota fiscal vem de R$10.000, a parte do INSS são R$1.000. Você paga para a empresa R$9.000 e você tem a obrigação de ser o substituto tributário de pagar essa parte de R$1.000 da empresa que você descontou dela. Então, hoje, para que seja feita essa emissão dessa guia, há necessidade de um certificado digital, há necessidade de você fazer declarações à Receita Federal, que para nós contadores pode ser uma coisa mais tranquila, mas ela tem um peso de obrigação acessória muito grande e a sua feitura não é tão fácil. Assim como constantemente também tem as mudanças tributárias. Nós vamos ter agora, principalmente, uma reforma tributária enorme, em que tudo que nós sabíamos vai ser modificado. Tudo que nós sabíamos vai ser modificado. Então, assim, o valor que você paga para uma contabilidade trabalhar para você é muito menor do que as multas que você vai receber pela não feitura de forma correta ou não feitura mesmo, pelo fato de que para uma pessoa que não é um contador, o Diógenes faz um laudo de forma majestosa. Eu, Gabriela, se eu for pegar um laudo para fazer, eu não vou nem falar para você que eu vou fazer o mais ou menos, porque provavelmente nem isso, porque eu não tenho conhecimento majestosa. Eu não sou da área, eu não vou saber fazer uma petição de normas corretas, de forma correta, porque eu não sou da área. A mesma forma é a parte contábil. Isso são declarações que são voltadas para a parte contábil. E se você não é contador, não vou dizer para você diminuir o seu QI e falar que você não vai conseguir fazer, mas que você vai ter grandíssima dificuldade, sim. E é interessante você estar falando, fica aí um alerta para os amigos, sim. Pessoal, contrate cada pessoa de cada área. É um profissional específico. O que acontece? Essa semana eu estava na Assembleia que, com todo respeito, minha amiga Priscila, um advogado, eu fiz uma auditoria. Aí eu olhei assim, hã? É uma auditoria contábil? Ou é uma auditoria, pode ser de lei, né? Jurídica. Coisa não, assim. contábil. Eu falei, então não tem valor nenhum, com todo respeito. Ele, Você por quê? pode ter feito Ué, até você uma não assina relatória, com o CRC, ué? Você é contador?
Porque às vezes ele é advogado e contador, aí ok. Então, assim, eu entendeu? acho que tá na hora até dos profissionais também, a gente, ó, gente, eu mexo com isso Entender a aqui. limitação. Ó, eu conheço quem faz isso aqui, eu vou Quer até fazer aqui. tudo, né? Igual pato, né? Pô, eu achei estranho. Não canta, não voa, não nada e caga tudo. Não, eu achei estranho que não, o pior é que ele foi apresentar o relatório contábil, né? Eu falei assim, olha, Desculpa o termo, meu amigo, mas é isso, é. Então, assim, não é verdade? eu achei estranho, eu falei assim, olha, cara, tem algo errado aqui, ué. Então, ó, hoje eu falo, se você quer falar sobre engenharia e obra, fala com o engenheiro. Ué. Nós contadores Não, e podemos de condomínio, podemos vamos te falar a verdade. auxiliar a encontrar um bom Não, profissional. vou te contar uma boa. E de condomínio é totalmente diferente. Vou Não, contar, é da área, gente, peraí, vou Porque contar a gente uma tem boa. experiência de Aconteceu muitos fresquinho anos. comigo hoje. Estamos tendo a obra. Fresquinha? Fresquinha, ó. Estamos fazendo a obra de fachada no condomínio, né? Eu, como já apanhei muito na vida que eu fiz, contratei um engenheiro fiscal. Certo. Beleza? Essa semana encontrei com o engenheiro fiscal na obra e aí, não, ok, pode pagar, tá? Vou mandar o e-mail lá, mandou o e-mail falando, autorizando o pagamento. Formalizou. Formalizou o que eu fiz? Minha obrigação, fui lá, paguei. Aí veio um morador perguntar assim, eu quero saber. Ele falou assim, eu fiquei sabendo que esse pagamento era para ter feito terça-feira passada. E eu quero saber o que foi feito ontem. Eu falei, meu jovem, eu não sei. Pergunta o fiscal, eu só pago depois que ele autorizar. Ah, certamente esse cara é amigo do dono da construtora que falou pra ele, ó, meu boleto tá atrasado. Falei, Mas ó. você não sabe por que tá atrasado, entendeu? Então você tem que parar de dar pitaco Não, você e não outra sabe. coisa, tem juros e multa? Tá tendo algum valor Não, adicional é por em razão do medição. Quem pagamento? libera é a medição, fiscalização. é É medição. Quem libera é a fiscalização, Sim, entendeu? eu sei. Agora, a grande questão é... É porque pra ele se insurgir, às vezes criou um E- prejuízo, sim, mas, ó, entendeu? veja comigo. Aí é questão Eles, de analisar a morador, perspectiva. está se insurgindo em favor da empresa contestando o condomínio. Assiste razão a ele, talvez com medo de ter uma multa, alguma coisa? Sim. Mas não é essa a questão. O que você tem que pensar aí é como ele sabe que está atrasado. Porque o Thiago divulga Não. tudo. O Thiago divulga assim, tudo. Se ele divulga tudo lá, beleza, tem uma previsão de pagamento, foi pago depois. Mas o Thiago também divulga que a obra é por medição. Então o raciocínio dele não fecha. Mas você tem que ter cuidado por onde vem a informação, porque por que o morador está sabendo que a empresa não recebeu? E eu já passei Você por essa divulga os situação. pagamentos? Porque Divulga, não. ele divulga. Então. Então, mas o morador, ele divulga os pagamentos e a forma. Então não, ele deveria entender. Ou ele não entendeu, ou ele teve uma cobrança fora do normal, entendeu? É porque Mas assim, a- eu acho que até eu perguntar, eu acho que é um direito de todo mundo. Ô Thiago, eu estava acompanhando aqui, eu tenho acompanhado de perto a evolução da obra, eu notei que o pagamento ele tá fora do padrão que você vem apresentando das outras vezes. Aconteceu alguma coisa? É a forma de abordagem da pergunta. exatamente. Não é o que se pergunta. Mas você entende que esse é outro a contexto? forma como se pergunta. Mas o contexto pode ter sido exatamente esse. Ele só não soube passar a informação daquela forma. Então, assim, uma coisa que eu tenho muita cautela quando a gente fala em condomínio é a questão da perspectiva sobre determinada situação. É eu olhar como se fosse o outro para tentar receber aquela informação da forma menos agressiva possível. Porque tá todo mundo muito As pessoas prevenido. acham Mas, que ó, não é tem simples. nada, Você não entendeu? quer uma resposta agressiva? Não seja agressivo na fala. Não pergunta. Pronto. Não é não? Agora, Entendeu aí a diferença? agora só É mais. simples, né? Não pergunta. Só mais uma coisa relacionada à pergunta aí. Hoje o síndico tem que entender que a responsabilidade civil e criminal é toda compete a ele, né? sua, exatamente. Responsabilidade civil até onde? Síndico, você tem um CNPJ. Quem tem um CNPJ tem que ter um profissional habilitado para gerir aquele seu CNPJ. E você está tomando essa responsabilidade para Uma das você. piores coisas, né? Pra Tem você CNPJ que- sem direito a lucro Que e responsável não é, por tudo. exatamente, que você não é o responsável por isso. Tem que lembrar que síndico bonzinho Já era. não existe. O síndico bonzinho é aquele síndico que faz o correto para sua comunidade condominial. Síndico bonzinho não é aquele que pega toda a responsabilidade, coloca no seu colo e fala, eu sou o super-homem, pode deixar que eu tomo conta dessa bronca aqui, não. Porque esse, na verdade, você não está sendo bonzinho, você está sendo irresponsável. Irresponsável com o CNPJ alheio, que daqui a pouco pode estar inativo pelo fato de que você não representou de forma correta, Corretamente. de que você não fez as declarações de forma correta, pode vir na frente, talvez, uma medida restritiva contra o CNPJ do condomínio, e você vai ser o único responsabilizado por isso. Fica aí, tá vendo? Não o tem insight? como E aí você falar cria que um não problema, sabia. desativar um CNPJ no condomínio dá pode trabalho. ter repercussões jurídicas severas, porque às vezes o condomínio está com tramitação de processo, tem a questão da inadimplência que está vinculada àquele CNPJ. E aí, como é que a gente vai resolver isso?
A ineficiência do síndico por não procurar um profissional habilitado gerou um prejuízo muito maior do que o custo efetivo se ele tivesse contratado a mão de obra qualificada. Gente, e aí, qual foi o totalmente ganho? diferente. Conhecimento é Nenhum. poder, é investimento. Não, Vamos na falar verdade, de aí vocês. qual foi a Vamos falar perda? de um negócio aqui que Irreparável. Vamos falar de um negócio aqui que a gente estava conversando sobre essa questão da especialidade, né? Igual você está perguntando, na dúvida de direito você tira com o advogado, a contabilidade você tira com o contador. A parte da engenharia condominial, direito condominial, a contabilidade voltada para o condomínio é uma cadeira muito específica. O que a gente faz na engenharia para condomínio é totalmente diferente da engenharia regular. O que você tem de padrão é obedecer os padrões normativos, mas a parte jurídica, o contexto, né, que eu explico sempre nas aulas, olha, texto não é contexto. Se você não sabe colocar o contexto do momento na ata da Assembleia, muitas vezes quem vai ler aquela ata da Assembleia um ano depois, ele vai achar um absurdo. Então você tem que saber qual é o contexto. E nesse quesito, quando você passa uma indicação para a doutora Priscila, que ela fala condomínio, então eu entendo todo o invólucro jurídico que existe na questão. Entende? Quando passa para a Gabriela, que a questão é de condomínio, ela tem todo um entendimento qual é a contabilidade, tem toda uma roupagem, né? Uma performance sobre a matéria. E eu vejo muita gente da contabilidade se aventurando para condomínio, vejo muito advogado querendo se chegar ali, faz um pós-direito imobiliário, mas ele não tem a tarimba, ele não tem o cotidiano. E o engenheiro da mesma forma. Eu tenho o hábito de falar que todo mundo sai da faculdade de medicina médico. Mas nem todo mundo é cardiologista e nem todo mundo é ortopedista. Então, e eu jamais vou dar o meu coração para um ortopedista e jamais vou dar meu pé para um cardiologista. Mas é todo mundo médico. Às vezes acontece no relacionamento. Por isso que eu estou colocando aqui, que a galera pergunta muito, quando que eu devo contratar o engenheiro? Que engenheiro que eu devo contratar, né? Busque alguém que tenha intimidade com aquele tipo de serviço que você precisa. E olha, gente, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, procure aquele que tem referências comprovadas na área condominial. Não tem ninguém que pode te indicar. Tanto a contabilidade, quanto a engenharia, quanto o jurídico, a eficiência maior na matéria, ele vem pelo tempo que ele lida com aquilo. Intimidade. É a intimidade que ele tem com aquela situação. Então procure que pessoas que são de fato especialistas. E se não for, faça a contratação consciente. Fulaninho está começando, não tem muita intimidade, mas eu vou assumir a bronca mesmo assim. É uma contratação É responsabilidade sua, né? Exatamente. Então vamos para a próxima pergunta, que é muito boa também. Stalker, vigilância. Da minha amiga Ellen. Fala, Ellen. Isso aqui eu só queria ter mais intimidade. Não sei. Vamos lá. Ó, gravação de imagem para fins de vigilância. Não pode. Vamos lá. Gravação de imagem para fins de vigilância. Câmera particular dentro do condomínio para controlar a rotina do vizinho. Quais as implicações? O cidadão sabe quando saímos e chegamos na vaga vizinha do carro. Olha aí. Peraí, Eu não entendi. ele tem um condômino tem uma câmera numa Particular. área comum para poder fiscalizar Nossa. o vizinho? Ela tá acha, tudo né? errado, tira isso, manda arrancar, não pode. Não É só uma pode, câmera. Não pode. É só uma filmagem. A existência Big Brother condominial. dos sistemas de CFTV dentro dos condomínios, ele existe por um princípio que é maior do que o direito de imagem pessoal, que é o quê? O direito de segurança coletivo. É pra gente manter o condomínio com aspectos de segurança mínimo. Quando você instala esse sistema ele tem um uso restrito. Quem tem acesso a essas imagens é só o síndico, tanto que a gente nem orienta que seja divulgado o acesso para os demais condôminos por conta do direito de imagem. Como é que eu vou instalar uma câmera na minha porta virada para a rotina do vizinho? Para filmar o meu vizinho, né? Não pode, né? Pelo Para amor de você, Deus, você tem que ter não cuidado pode. se não interfere na intimidade do outro. Se for para você, você tem que ter esse cuidado. Não, e mesmo Imagina assim- que sendo para o outro já, e mesmo né? assim, quando você uma instala na área ruptura comum, significativa. geralmente Você a nem gente... pode instalar na área comum câmera? Não pode. Um exemplo, eu não posso ter Então- uma câmera na minha porta? Não. Sim, é o que eu tô falando. Dentro da sua casa, para você ainda tem que saber se tá pegando, por exemplo, você passa da sua sala, pega a varanda do prédio do outro lado, você tem que ter esse Você cuidado. tem que ter esse cuidado. Tem gente que tem a câmera na própria sala para filmar ele mesmo, questão de segurança, e a câmera passa daqui e ela pega a varanda. O vizinho tá na varanda ali, ó. Sabe aqueles prédios que você fica, varanda, Porta pega com o porta, vizinho quase, lá. né? Se o vizinho sabe, ele já pode reclamar. Exatamente. Porque ele só direcionar a câmera ele já está invadindo a área, é um campo de visão.
Então, a pra privacidade você do outro, já né? é ruim, imagina você colocar de cara pra cara do outro, né? Que é um absurdo. Não E assim, existe. gente, a gente tem que ter maior cautela com isso. LGPD. Ela botou o interesse aí, Thiago? É Pra porque que isso? ela entende que a pessoa tá filmando ela, né? Então, assim, outra coisa, LGPD, negócio de telefone. Esses dias eu deparei no condomínio com uma situação que a pessoa assim, tem como passar o telefone falando e tal? Falei, não. Mas eu sou advogado. Falei, mas cadê o documento? Porque eu tenho que proteger Cadê aqueles a ordem dados. do juiz? Falei, gente, você eu é não posso. advogado, Falei você não é assim, o juiz. falei assim, ó, eu não posso fornecer, não é maldade, é porque eu não posso fornecer, porque é uma obrigação minha É um zelar. dado sensível. É zelar para E aquelas antes informações. que eu pudesse, eu não posso não querer. Também, né? Quem vai me obrigar? Não A é porque justiça, você né? pode que você deve, são coisas diferentes. Exatamente. São coisas diferentes. Mas, ô, Gabriela, é estranho, né? Todo mundo. Por que o cara botar uma câmera na porta dele, cara? Não tem minha cabeça dentro do condomínio. Então, aí tá um pouco difícil até de opinar pelo fato de que as informações estão poucas, né? Mas eu acredito que aí cabe o síndico. Se qualquer morador tem uma câmera que não seja dentro do seu apartamento, sem focar para o lado de fora do apartamento, na área comum você não pode colocar nada, nenhuma câmera. Você não pode colocar uma câmera na sua porta, você não pode colocar uma câmera na garagem para fiscalizar o seu carro, você não pode colocar uma câmera em lugar nenhum na área comum. A câmera vai, assim como o objeto, assim como a bicicleta que não pode, assim como qualquer item que não pode. Então, Não pode. em canto algum pode ter câmera que não seja as câmeras do condomínio. E lembrando o síndico, se por algum motivo o seu condomínio tem câmeras, você não pode disponibilizar aquelas imagens para outro morador apenas com medidas judiciais. Você não pode, existe uma lei geral de proteção de dados que o condomínio pode ser penalizado, bem como você, também pessoa física. Então, assim, lembrando que nenhum morador pode ter câmera em área nenhuma, que não seja dentro do seu apartamento, sem focar para o lado de fora, assim como o síndico também não pode disponibilizar câmeras. Isso é interessante. Uns anos atrás, em São Paulo, o condomínio foi processado e perdeu. Porque a câmera focada na frente do condomínio teve uma situação com os gari, uma pessoa teve acesso a essa imagem e jogou nas redes sociais. O condomínio teve que indenizar. Quando E é outra pra coisa- Você vê, aconteceu na Olha rua, aí hein? o que eu acabei de falar. Quando é pro condomínio, pra sua própria segurança, ele ainda pegou algo externo que Ainda trouxe corre problema. risco. Aí o cara vai colocar uma câmera dele pro vizinho. Quer dizer, Não, e Mas outra já que é pra coisa- como é contar- o nome da pessoa aqui? Ellen. E outra Já que é pra Ellen, isso contar é um fofoquinha, vamos absurdo, contar Ellen. fofoquinha. Eita, babado. Vamos contar fofoquinha. Menina. Essa semana, Não é assim, não é essa assim? semana uma síndica minha Ai, ligou. que delícia. Falou, marido de fulaninha de tal está traindo ela e levou o amante para dentro de casa. Ela me ligou aqui Peraí. e pediu as câmeras. O amante? Peraí, Amante. deixa eu voltar, Ah! deixa eu voltar Tchá, de novo. tchá, tchá. A síndica me ligou e falou que a moradora ligou para ela revoltada porque descobriu que o marido estava traindo ela dentro da casa dela com amante. E falou, você vai me dar essas câmeras sim. Ué, tive que quebrar com o Essa- marido dela. Falei, não vai dar ela, mas a Não mulher vai tá te aqui. dar Eu falei, de mas você não jeito vai dar. nenhum. Eu falei, fale pra ela ir pra justiça. Ela só a autoridade policial, a justiça pode Já que- determinar. Ela falou, mas a mulher tá aqui. Eu falei, ela pode Já que estar estamos onde no ela momento. quiser. Tá gostando aí, galera, da Rede SPTV, mãe de fofoquinha? Então, sim, a câmera. Fofoquinha, Tudo fofoquinha. isso era para dizer que a câmera não está lá Vou nessas contar uma- finalidades de verificar a vida do vizinho. Vou contar E sim uma- para verificar a segurança do Vou coletivo. contar uma maior que essa, né? Um dia a mulher chegou lá, Thiago, tem como ver as câmeras aí? Mas por que não? Aconteceu uma situação chata. Eu recebi um bilhete debaixo da porta. Meu marido recebeu um bilhete debaixo da porta. Aí eu, é? Não, tá bom. Aí eu, pra ficar com o velho, né? Fui ver a imagem antes, mostrar, né? Aí chamei a zeladora pra não ficar sozinho. Vai mostrei. vendo, anota aí. Chega lá, abrimos lá. Conta a o fofoca. andar. Vou falar o andar, não é um condomínio. O andar, tá lá. O vizinho da frente É. mandou um recadinho pro esposo dela debaixo da porta. Olha, tá vendo? Aí passou um tempo, eu falei pra zeladora, ó, pelo amor de Deus, esquece essa E imagem. a curiosidade de saber o que estava escrito no bilhetinho? Não tenho curiosidade. Aí a mulher, não, aí a mulher falou assim, aí a mulher falou assim, ei, Thiago, eu falei, cara, perdeu as imagens, você não acredita, pra perder as imagens? O bilhetinho não tava funcionando, não. Tava Mas mar- tem muito. Mas o cara tava marcando o futebol. Tem muito, tem muito. Pedem muito muito, o quê? a imagem do carro entrando na garagem, porque aí pega quem tá no banco da frente, entendeu? Se É? as pessoas entram juntas. Tem muita solicitação nesse Muita. sentido. Mas a pessoa pode dentro entrar no do banco, condomínio. É porque às vezes você tem vizinhos Imagem. Mas que não tem pode dar relações carona? extraconjugais ali. Imagens, Entendeu? imagens do elevador.
Cara, e aí fofoca é foda. Vou contar fofoca aqui, né? Porque eu sou fofoqueiro mesmo, tô nem aí. Você vários, olha aquele tem sorriso vários. ali. Ela já ficou Cuidado, sabendo de alguma você, desse- mas isso é verídico, ó. Cuidado, porque uma pessoa conhecida meu, Um conhecido meu. traiu ela com a vizinha do próprio prédio. Tem, No gente. próprio prédio. Tem. A gente que é E jurídico, a você? gente sabe. Já se passou por contou isso? pra E você aí gente. do outro lado, já passou por isso? Já teve Posso contar minha última tretas fofoca? assim já? Pode, vamos lá. Momento fofoca. Momento Momento fofoca condominial. fofoca, Fofoca senhor. condominial. Não, aqui. essa foi a fofoca mais dolorida que eu já escutei. Ah. Casalzinho de senhores de 90 e poucos anos, ambos moravam 90 na asa. anos? Ambos moravam na asa norte, asa sul, que seja. Aí a senhorinha, do nada, o senhor decidiu isso decidiu que ia mudar para Águas Claras, para um Do nada. apartamento quase com o preço da metade do apartamento que eles moravam na asa norte. Descobriu-se que o senhor com 90 anos já não tinha mais condições de dirigir e ele comprou dentro do mesmo prédio o apartamento para esposa e para amante. Mas, cara, Colocou inteligente, todo mundo no velho. mesmo Olha lugar. coisa. Não tava dirigindo. 90 anos. Não cara tava é dirigindo, mas tava na inteligente, atividade. velho. Olha, olha que coisa. Isso é É, sabedoria. Sabedoria. Mas, Thiago, não é porque é velhinho que tem sabedoria, não. Tu Deixa o acredita velho nessa? Olha Você só. acredita nessa? É a Não famosa faz malandragem, isso. né? Você acredita mais? Não dava mais pra dirigir. Ele tava lá com 90. A senhorita amante já tava lá com 70 e pouco, que ela era amante já há muitos anos. Caramba. Aí ele pegou a senhorinha de 90 com a famoso senhorinha de trisal. 70 e botou as Terceira duas. idade. Não, a velhinha de 90 não sabia não, cara. Ela descobriu, foi igual a Sério? essa. Rapaz, Como é mas que ela o cara descobriu? tava- Oi? Como é que descobriu? Porque ele tava dentro do mesmo prédio, né? Acho que já era mais difícil De maquiar. de encobrir. Não foi sabedoria. Então vamos que vamos Eu pro fico próximo pensando programa. ali, Vamos né, lá. dirigindo. Ô, Jorge, posso uma pergunta importante, amigo Luiz. Pelo menos não bateu. Esse momento foi bom, Rapaz. momento de fofoca. Começar a fazer esse momento mais Olha. aqui, ó. Chega. O Luiz pergunta. Essa eu tô assustado, viu? Ó, o Luiz Histórias da pergunta. vida real. Quando é necessário RT? A NRT é necessário. ART. A RT, anotação de responsabilidade técnica para a engenharia, para o arquiteto, registro de responsabilidade técnica, para o técnico, né? Vai direto ao ponto, nós estamos de com o tempo. responsabilidade técnica, CRT. Qual tipo de é serviço? Um tipo de serviço que coloca em risco. Ah, o que coloca em risco? Trocar o chuveiro por uma potência maior, coloca em risco? A RT. Vai fixar um ar-condicionado da parede, trocar a tubulação, instalar ar-condicionado, coloca em risco? Coloca. A RT. Vou arrancar o piso do apartamento todo, vou trocar. Vai usar o martelete? A RT. Vou cortar a parede, vou botar a bancada da pia. Pode cortar aquela parede? Ah, não sei. A RT. Tá? Ah, vou abrir a janela para poder aumentar para a varanda. É só aquela beiradinha. Você sabe se é só aquela beiradinha? Que ferramenta que vai usar? Como é que vai funcionar? A RT. Mas antes da RT, você precisa colocar o plano de gestão de obras. Porque a RT ainda tem uma questão de risco e funcionalidade. Você precisa entender para saber como é que faz. E também não adianta fazer a RT se não preencher ela direito, que é outro detalhe. Então, eu fiz a RT. Bom, pouco me importa. O que me importa é se a RT está adequadamente preenchida, se ela está com o profissional correto e se você tem o plano de gestão daquela obra. Porque é no plano de gestão da obra que você define as características do imóvel, as características das obras, o período da obra, a área de interferência naquilo ali e também identifica os profissionais que estão naquela obra. O Jorginho, sabe qual eu vejo que é o maior problema nos condomínios hoje relacionado à RT? O síndico recebe a RT, mas ele não sabe ler a RT. Não sabe ler. Ele não sabe ler a RT. Então, às vezes, a pessoa vai fazer uma super obra, ela te entrega lá uma RT de, sei lá, Ou troca procura um troca advogado, né, pra troca avaliar a do RT. chuveiro, troca do chuveiro e o síndico. Aí eu vejo que a finalidade, a funcionalidade da RT não é compatível com a porque o síndico, na sua maior parte, ele não sabe ler a RT. Muitas A RT vezes. é um papel do toma RT, beleza. Não, e tem o Guardei a famoso RT. canetinha por aí, né? O engenheiro que assina a RT e nem vai na obra. Ele não está responsável. Ele está responsável só no papel, mas lá na obra ele não tem Mas nada. se der ruim também, Se ele der tá ruim, ele enrolado, também roda, ele tá lógico. Nós enrolado. temos um caso desse aqui, eu tenho uma aula gravada, @condominial engenharia, você entra lá, porque realmente falar de ART, quando é necessário, como funciona, precisa que você tenha uma aula e não Cara, dá para te explicar os detalhes por melhor. uma hora. Não tem jeito. Meu Cínio, melhor coisa, contrata um engenheiro pra te assessorar. Não pô. tem jeito. de ser Para menos com isso. isso. Gente, quem mora em condomínio, isso é investimento.
dá um BO lá no processo, cadê o advogado? Cadê o cara do fiscal para te orientar? Sim. Isso é investimento. Não, você não vai, uma andorinha só não faz verão, documento meu jovem. técnico, ó, tem você que tem ter ideia? profissional para te ajudar. Vamos falar E rapidinho. eu falo, aqui. você é o condomínio, nem é o síndico, é o condomínio. Tá assessorando o síndico. O síndico te representa, irmão. Se der BO, quer pagar a conta é você. Vamos falar rapidinho para o síndico aqui. O que tem básico na RT, tá? Primeira coisa, o título do profissional na parte superior, do lado esquerdo. Do lado direito tem o registro da RT, que é um número que você consegue verificar se ela é verdadeira ou falsa lá no site do CREA. Você digita autenticidade CREA, sua região, copia aquele número e coloca lá em tela, vai sair o que está registrado ali. Se está registrado, se é inválido, se não está, você vai saber primeiro se ela é verdadeira. Até o objeto ser igual ao que está lá na RT com na oficial. base da RT, imagina que aqui seja a RT, tá? Na base da RT, no canto direito, esquerdo, sempre tem um QR Code, que você pode colocar a câmera do seu celular, clicar e ele vai sair lá no site do CREA, dando uma certificação da assinatura sobre aquilo ali. Segundo ponto, a RT te obriga no preenchimento a colocar o endereço do proprietário e o endereço da obra. Imagina o caso da pessoa que tem 2 apartamentos, mora em um, aluga o outro. E a obra vai ser no apartamento que ele não mora, mas ele é o proprietário. Ele tem que dar anuência para o inquilino autorizar. Então, o endereço dele é o de moradia e o endereço da obra é de execução, que é diferente. O CREA é tão sistemático o preenchimento da RT, assim como o CAU e os outros órgãos também, que são cópias do CREA, cópia do sistema, tá, gente? Cópia do nível de informação, não é que um é copiando o outro, não. Vai que daqui a pouco dá polêmica isso aí, né? Marca, inclusive, a coordenada do local. Então, o cara é obrigado a ir no GPS e clicar o alfinetezinho em cima do prédio. Porque se o CREA precisar fiscalizar, pelo número da RT, ele pega a coordenada e vai direto no carro. Ele não fica procurando endereço. Bom demais. Jorge, tem que cortar, porque estamos na reta final do nosso bate-papo. Tem uma hora, tem um tempo aqui. Segue lá, @Engenharia Condominial, tem muito conteúdo lá, né? Condominial Engenharia tem uma aula gravada pronta para você Isso, lá na vamos lá. Hotmart, inclusive. Beleza? Segue aí, a gente tem muito outro assunto bacana pra você. conteúdo aqui. Doutor, fica à vontade em suas considerações finais. Não, Thiago, só agradecer mesmo. É sempre um privilégio estar aqui com vocês no Inteligência Condominial. Essa bancada hoje cheia de treta. fofoqueiro, Sessão né? fofoca que eu achei Fofoca, sensacional. Acho que pode criar o quadro Fofoca do Condomínio. Conta a sua aí pra gente pro próximo programa, hein, Thiago? Bom demais. Eu quero mandar um Obrigada. abraço para as meninas que me receberam lá com o maior leitinho, pasta de menta. Pessoal maravilhoso lá no escritório do doutor. Bom demais, velho. Fiquei lá o dia todo esperando o almoço para não sair o almoço. Não. Vai pra próxima, né? Gabriela, fica à vontade em suas considerações finais. Uma grande honra sempre estar aqui. Antigamente eu podia falar que eu aprendia muito, agora eu aprendi muito, fofoquei muito também. Foi incrível. Falando da vida alheia. Falando da vida alheia. Foi incrível. A gente podia fazer o quadro, né? Fofocalizando o condominial. Ô, boa, isso é legal. Gostei. Fofocalizando o condominial. Gente, um prazer. Obrigada por me receber mais uma vez. Jorge, meu jovem. Tamo rapidinho. junto. @Condominial Engenharia. Segue lá, tem muito conteúdo para você. Tem lançamento de livro, tem palestra, tem aula, tem curso de formação de síndico profissional registrado no Ministério da Educação e pós-graduação em gestão de patrimônio para síndico profissional. Vem com a gente. Bom demais, galera. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial aqui na rede SPTV. Falou, galera, porque aqui condomínio é papo popular. Valeu, um abraço, até o nosso próximo encontro.